amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com o nosso querido irmão José Luiz. Muito obrigada, José, por aceitar o nosso convite na noite de hoje. Eu que agradeço, Renato. Um prazer, uma alegria estar com vocês mais uma vez. E o José falará sobre a beneficência. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos na noite de hoje, em teu nome, possamos apreender e compreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, José. Obrigado, Renato. Agradeço mais uma vez aí a você, nossos irmãos internautas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento, que eles possam estar conosco nas vibrações de Jesus, né? Para que possamos trazer a mensagem de Jesus. E o tema de hoje está inserido no livro do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que é: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nós vamos ver aqui uma instrução dos Espíritos, que é a beneficência, que é do capítulo 11 em diante. E aí nós vamos ver então aqui, né, segundo Kardec nos trouxe, a instrução de alguns Espíritos, como Irmã Rosália, como o Bispo de Argel, Adolfo, né, Bispo de Argel, como São Vicente de Paulo, enfim. E esses Espíritos vão trazer para nós as instruções. Que Allan Kardec, ele formatou cada capítulo trazendo inicialmente um texto do Evangelho de Jesus, em seguida os seus comentários e finalizando com as instruções dos Espíritos, que são mensagens que ele recebeu desde 1858 até 1864, quando ele publicou o Evangelho. E hoje é justamente essa instrução. Nós vamos ver aqui sobre esse tema, a beneficência. Mas então, o texto que dá origem a esse capítulo 13 é um trecho que está em Mateus, capítulo 6, versículo 1. O capítulo 6 é um dos capítulos das bem-aventuranças, desculpa, do Sermão da Montanha, né? Ele fala assim: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, pois para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Então, todo bem que nós fazemos, toda obra que nós fazemos, nós recebemos uma recompensa. Todas têm uma recompensa. E nós podemos escolher se nós queremos receber essa recompensa aqui na Terra mesmo, ou se nós queremos receber a recompensa do nosso Pai que está no céu. Nós escolhemos. Ou seja, se eu faço as coisas querendo receber elogio, aplausos, querendo é, massagear o meu ego, eu já estou recebendo já meu salário por causa disso. Mas se eu faço as coisas escondidinho, querendo apenas ajudar as pessoas, sem interesse nenhum de querer elogio, elogio, coisas assim, aí sim, isso vai ficar guardado no meu patrimônio espiritual e eu vou ser recompensado depois com o nosso Pai que está nos céus, como diz aqui. A palavra beneficência, ela vem do latim, a etimologia dela é do latim, que quer dizer beneficens, do latim, né? Bene, que é fazer o bem, é bem, e ficens é fazer. Então, a palavra beneficência é fazer o bem, ou então prática de fazer o bem, ou seja, de beneficiar o próximo. Isso que significa a palavra beneficência. Não podemos confundir a palavra beneficência com a palavra benevolente, benevolência, né? Vamos falar um pouquinho daqui a pouco de benevolência. Mas o que é fazer o bem? Nós, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós já sabemos discernir o que é o bem e o que é o mal. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa achando que estamos ajudando alguém e estamos prejudicando. A gente pode ver muito isso com os nossos filhos, quando você pensa que está ajudando, às vezes, sem dizer um não, dizendo sim para tudo, né? A gente achando que está ajudando e depois está prejudicando. Então nós temos que discernir o que é o bem e o que é o mal. E Allan Kardec faz essa pergunta. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: como pode distinguir o bem do mal? A resposta é bem simples.
O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Ou seja, qual que é a lei de Deus? Quando aquele sacerdote perguntou a Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Ele disse assim, esse é o primeiro e o maior mandamento. E ele o segundo, que é semelhante ao primeiro, amar ao teu próximo como a ti mesmo. É isso aí, é a lei de amor. Se nós fizermos alguma coisa que estiver dentro desses preceitos, eu estou fazendo o bem. Mas se eu estou fazendo alguma coisa que não está contemplando, sendo contemplado por essas leis, eu estou fazendo o mal. Então a lei de Deus ela está gravada na nossa consciência, conforme a questão 621, isso é na nossa consciência. Então a gente, quando a gente faz o bem, a gente sabe que está fazendo o bem. No íntimo, a gente sabe. Quando está fazendo mal, a consciência depois cobra da gente. E a nossa lei, a lei natural, está na consciência. Você bota a cabecinha no travesseiro assim, a nossa consciência vai cobrar da gente. A gente fez algo de errado, porque não fez de acordo com a lei de Deus. Né? Então, a irmã Rosália, que é a primeira mensagem aqui de 1860, ela fala da caridade material e da caridade moral. Qual que é mais importante? É fazer a caridade material ou fazer a caridade moral? O que quer dizer um e outro? Então nós vamos lembrar que existe uma regra que Jesus nos deixou, que chama-se a regra de ouro, ou a regra áurea, como dizem, né? Ela diz assim, amemos uns aos outros e passamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Ou seja, eu faço para o outro aquilo que eu gostaria de receber do outro. Essa chama-se lei áurea. É uma lei áurea. Então, tudo que eu faço dentro dessa lei não é uma caridade. Não importa se ela é moral ou se ela é material. Quando a pessoa está com fome, não adianta você ler o evangelho para ela que não vai saciar a fome dela. Então, você tem que dar um bem material, um pedaço de pão, um prato de comida, alguma coisa nesse sentido. Se ela estiver com frio, enfim, nós vivemos no mundo material, precisamos dos bens materiais para viver. Agora, se eu ajudo uma pessoa que está precisando de um auxílio, uma pessoa idosa, ou se eu vou no hospital visitar uma pessoa que está internada, enfim, quando é assim, aí eu estou fazendo uma caridade moral. Ele está também dentro dessa aqui, de eu fazer o outro que eu gostaria que o outro nos fizesse. Quer dizer, se eu estou no hospital também, eu fico feliz quando alguém vai lá me visitar. Também está dentro. Então, a caridade material e a moral, ela depende da circunstância. Às vezes, a material vem primeiro. A pessoa está com fome, primeiro você assiste ela materialmente, dá para ela o alimento. E depois que dá o alimento, aí sim você pode chegar, fazer o evangelho, fazer uma prece, alguma coisa desse sentido. E Caritas fala, a irmã Rosália fala assim, a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém é que mais difícil de exercer-se. Porque para eu fazer a caridade material, vamos supor, se a gente for dar uma cesta básica para a pessoa, hoje em dia está custando R$ 100 na cesta básica. Às vezes eu não tenho R$ 100 para comprar uma cesta básica. Eu preciso de ter o bem material, eu preciso de ter recurso material. Já a caridade moral não precisa de dinheiro, não precisa de recurso material. É a gente amar o próximo, fazer o bem às pessoas. Então, por isso que eu falo aqui que é mais difícil de exercer, por quê? Por causa da nossa ignorância ainda, do nosso egoísmo, a nossa falta de humildade. Para fazer a caridade, nós temos que ter humildade, a caridade verdadeira. E às vezes a pessoa faz a caridade porque está querendo receber alguma coisa em troca. Então, não é assim. A caridade é aquela caridade que eu faço quando eu tenho vontade de ajudar alguém. Eu sinto bem em fazer alguma coisa ao meu próximo, que é meu irmão. Mesmo que seja um mendigo, uma pessoa que não transeunte, mas é nosso irmão, porque todos são filhos de Deus, né? Vamos lembrar aqui uma frase que está no livro Paulo Estevam, que é um best-seller de Francisco Cândido Xavier,
ditado pelo Espírito Emmanuel, onde ele traz para nós aqui os bastidores do livro Atos dos Apóstolos. Essa história de Paulo Estevam está em Atos dos Apóstolos, mas assim um resumo. E aqui Emmanuel vai abrir toda a história. E aqui nós vamos ver um trechinho, quando ele está falando, de uma instituição que foi criada pelos homens do caminho. Antes, os cristãos eram chamados de homens do caminho. Eles criaram a Casa do Caminho, que era na saída de Jerusalém. Essa casa ela assistia as pessoas que ficavam aí nas periferias da cidade para morrer a míngua, porque não tinha assistência, não tinha médico. E toda pessoa que tinha uma suspeita de ter uma doença contagiosa, como não existia recursos médicos hospitalares, a pessoa era expulsa da casa. Era uma lei, né, de Moisés. Não podia ficar, porque ela podia contaminar as pessoas ali e eles não dominavam ainda a tecnologia. Então, as pessoas iam para a periferia ali e ficavam ali à mercê de receber das pessoas uma ajuda, uma marmita, uma comida, sei lá, uma coisa assim. E as pessoas tinham que levar a comida de longe, não podia nem se aproximar muito. Eu passava frio, passava fome. E aí, os três, né, que eram João, Pedro, Tiago, eles criaram essa instituição e eu saía recolhendo as pessoas e levava para lá. Colocava num catre ali, numa cama improvisada, e dava para eles o alimento, mas dava também o evangelho. Pregava já o evangelho do Cristo ali. Então, Paulo de Tarso, conversando com Ananias, aliás, com Barnabé, que era também trabalhador da casa do caminho, ele fala assim: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. A terra é um hospital. Se é um hospital, está cheio de quê? De doentes. Sempre haverá corpos cansados, corpos enfermos na terra. Aí ele continua dizendo: na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do espírito deve estar em primeiro lugar. Portanto, nós temos na nossa casa um departamento que chama DAPS, não é isso? Ou então APS, de acordo com a FEB. O que é DAPS? Departamento de Promoção Social. A pessoa não pode ficar ali na casa recebendo cesta básica durante 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não, a pessoa tem que se promover. A gente tem que buscar essa promoção, ajudar a pessoa a encontrar um emprego, se capacitar, alguma coisa nesse sentido também. Aí, finalizando esse texto que a gente trouxe aqui, Paulo fala assim para Barnabé: se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. É lógico, né? Se nós seguíssemos os exemplos de Jesus, a humanidade, né, a sociedade seria muito mais justa. Não existia tanta fome, tanta dor, tanto sofrimento, que é causado pelo nosso egoísmo, muitas vezes. Quem tem quer sempre ter mais. Esquece daquele que não tem. Por quê? Porque não segue os ensinamentos de Jesus. Aquela regra áurea, né? De fazer os outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. Então, a caridade moral, diz aqui o Espírito, consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis. Ou seja, nós vemos em todos os momentos aí, esse momento, as questões das pessoas não compreender o outro, aquela questão das pessoas, qualquer coisa, a pessoa fica com raiva, magoada, a pessoa até ama o outro, mas se o outro também amar ela também, não existe discriminação, uma série de coisas. Por quê? Porque está faltando a caridade moral. A pessoa que é caridosa moralmente, ela não discrimina ninguém, nem por religião, nem por sexo, nem por corpo, nada. Então aqui ela fala que grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. Quer dizer, tem gente que gosta de falar e as pessoas às vezes gostam de combater. Um fala, o outro combate. Um fala, o outro combate, não chega a lugar nenhum. Então tem um provérbio que diz assim: quem muito fala, pouco sabe.
Quem muito sabe se cala. Tem gente que tem querendo justificar o tempo todo. Uma pessoa que quer justificar o tempo todo, alguma coisa está errada, né? Não está certo. Tem pessoa que. Tem gente que fala 3, 4 palavrinhas e pronto, já conseguiu passar a sua mensagem. Outro tem que ficar justificando, justificando, justificando. Depois vem a mensagem de Adolfo, esse bispo de Argel, essa mensagem de 1861. Olha o que ele fala aqui, gente. Que a beneficência dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites. Então, a gente fazer o bem para alguém nos dá prazer, nos dá alegria. Você vai numa casa humilde, está faltando ali um pão, um leite, você leva uma cesta básica, você vê no rosto daquelas pessoas recebendo aquilo ali, a gente que doa sente muito mais prazer do que a pessoa que recebe muitas vezes. O que é isso? Porque o nosso organismo físico ele é preparado para fazer o bem, ele não é preparado para fazer o mal. Quando nós fazemos o mal, o nosso organismo se descontrola, né? Nossas células entram em conflito. Mas quando nós fazemos o bem ao nosso irmão, nosso organismo produz uma química chamada química da felicidade, que são os neurotransmissores, são a ocitocina, esses neurotransmissores que nos fazem sentir felizes. Pode fazer um teste. Leva para uma pessoa que está precisando ali, alguma coisa que está precisando, você vê o tanto que a gente se sente feliz em fazer o bem para alguém. Por quê? Porque o nosso organismo produz essa química da felicidade. Ao contrário, se você faz o mal, é o contrário, né? Nosso organismo entra em desajuste, porque nós manipulamos os fluidos negativos dentro de nós. Nós somos os primeiros a sermos contaminados. Né? Aí ele fala assim: pudesseis ter por única ocupação tornar os outros felizes. Um dia todos nós estaremos nessa condição, quando nós nos tornarmos um espírito puro, como nosso exemplo de espírito puro aqui é Jesus. Então, todo espírito puro tem preocupação tornar os outros felizes. É um caminho sem volta. Nós estamos caminhando para o dia nos tornarmos assim um espírito puro e viver apenas para ajudar aqueles que estão na nossa retaguarda, né? Ele fala assim: ide em socorro das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Então, existem vários tipos de misérias. Tem aquelas misérias maiores, são os terremotos, as terras que rolam aqueles morros, né, que vai cobrir aquelas casas ali, né? As pessoas morrem, tudo. Então, quando é uma coisa assim de grande monta, a própria mídia, a própria televisão, os meios de comunicação faz a propaganda e a gente consegue aí angariar toneladas e toneladas de alimento rapidinho, porque o homem já melhorou nesse sentido de querer ter vontade de ajudar. Então, rapidamente você consegue toneladas de alimentos, de remédios, de roupas e leva para esse pessoal. Mas tem um tipo de miséria que não faz alarde. É aquele coitadinho que está debaixo de uma ponte, debaixo de um barraquinho de lona, num cárter imundo, às vezes doente. Aquela pessoa que não tem coragem de sair para pedir esmola, porque tem vergonha. Não está dizendo aqui, Adolfo, nós procurarmos esses infortúnios ocultos que estão ali morrendo à míngua, né? Tem até uma lição no Evangelho que é intitulado dos infortúnios ocultos, daquela mulher que saía para ajudar as pessoas. Então Jesus foi um exemplo para nós. Quando ele fala, ali conta aquela parábola que ele fala que estive fome e me deste de comer, estive sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, estive preso, estive doente e foste me ver. Aí perguntaram para ele assim: mas Mestre, quando foi que nós vimos o Senhor nessa situação? Quando nós fizemos alguma coisa de bom para o Senhor? Quando você fizesse isso, é um dos meus mais pequeninos irmãos, foi a mesmo que eu fizesse. Quando a gente faz o bem para alguém, e nós temos essa felicidade de estar ajudando alguém. Imagina só a pessoa que não ia alimentar naquele dia, mas graças a uma ajuda nossa ela se alimentou. Nós estamos fazendo isso para Deus, né, para Jesus.
Então, Kardec pergunta, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Aí ele fala benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. A benevolência, a diferença de benevolência para beneficência é que, se eu vou olhar a etimologia da palavra também, bene é o bem, fazer o bem, e volente é vontade. Uma pessoa que é benevolente, ele tem a vontade de fazer o bem. A pessoa que faz a beneficência, ele não está com a vontade de fazer o bem. Ele faz o bem, às vezes, por querendo angariar oferir alguma vantagem qualquer, um político, coisa assim, né? Mas a benevolência, não. A pessoa é aquela pessoa que já tem dentro dele a vontade de ajudar. E não é ajudar aquele próximo, não, é a todos. Benevolência para com todos. A indulgência, né, é dentro do série, quer dizer, doce. Então, a pessoa indulgente é a pessoa dócil, pessoa doce por dentro. A pessoa, quando ela fala alguma coisa assim, ela traz energia boa, traz calma, traz paz, né? Então, para os imperfeitos, indulgência para as imperfeições dos outros. Nós achamos que nós somos melhor que todo mundo, né? Mas não, tem aquele que dirige bem e que dirige mal. E dirige mal não é porque dirige mal porque ele quer, porque ele é imperfeito. Mas a gente tem que ter paciência e ser indulgente. E, por fim, o perdão das ofensas, né? Que Jesus nos deu o maior exemplo de perdão quando ele perdoa a todos ali. Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então é essa na mensagem de hoje que ele trouxe, mas quando nós mostramos as credenciais dos espíritos genuínos, a palavra que vem à tona, a frase que vem à tona é essa: fora da caridade não há salvação. Então, para fechar, Chico Xavier tem uma frase que diz assim: ainda bem que Kardec não disse que fora do espiritismo não há salvação. Graças a Deus ele disse que fora da caridade não há salvação. Porque senão eu teria seguido outros caminhos. Imagina só se Chico tivesse seguido outros caminhos, do prejuízo que nós não teríamos, né, Renato? Então, meus irmãos, é essa a mensagem de hoje, a benevolência, a beneficência. Nós possamos estar aí ajudando a todos. Quando nós ajudamos alguém, nós estamos ajudando nós mesmos e estamos ajudando Deus, nosso Pai, que todos nós somos filhos de Deus. Um abraço a todos. Que Deus abençoe o lar de cada um de vocês e o nosso também. Muito obrigada pelas considerações, né? É importante pensarmos tanto na beneficência como na benevolência, e não há realmente outro caminho, né? Que seja um trabalho de formiguinha, mas que ele comece, né? E seja feito aos pouquinhos, cada um no seu tempo. Você poderia fazer a nossa oração final? Sim, com prazer. Então vamos, nesse momento, buscar uma sintonia com o nosso Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade amiga, que nos auxilia, que está sempre do nosso lado, nosso anjo guardião. Agradecer por mais um momento de estarmos aqui refletindo, buscando nos aperfeiçoarmos a cada dia. Sabemos que nós falamos aqui, não somos perfeitos, mas nós falamos para nós mesmos, buscando cada dia dizer assim: hoje estou melhor do que ontem e amanhã eu quero estar melhor do que hoje. Que Jesus nos abençoe, nos dê as forças necessárias para podermos alcançarmos esse nosso objetivo. E assim, agradecido por tudo, pedimos a permissão para encerrar a atividade de hoje, dizendo graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, José, por ter aceitado o nosso convite, e obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. Até a próxima.